Kirogi, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa. O meu nome é Ana Maria Dietrich, eu sou professora doutora da Universidade Federal do ABC. Eu atuo no Bacharelado de Ciências e Humanidades e Políticas Públicas e sou a coordenadora da pós-graduação Lato Sensu, Educação em Direitos Humanos. E também coordeno o projeto Africanidades, Literatura Infantil e Circularidade. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito desse projeto, né? Qual é o seu escopo, né? Como que ele foi idealizado, como ele está sendo concretizado. O nome da minha aula é Rede Africanidades, UFABC, Educando com Encantamento. Bom, quais são os objetivos desse projeto? Então, em primeiro lugar, nós queremos fazer uma formação continuada de professores da educação infantil e fundamental 1, e também de educadores não formais, e isso tendo como escopo a questão da cultura africana e afro-brasileira. Então, a ideia é uma formação continuada de professores da educação básica. Então, mostrar o que é essa educação em direitos humanos, voltada para as questões étnico-raciais, desde as tenras idades, né? E então, como que a gente vai fazer isso? Como a gente pretende fazer uma formação assim? Então, discutindo tanto a teoria, né? Quais são as últimas teorias a respeito da educação em direitos humanos voltada para a questão étnico-raciais. Então, por exemplo, as teorias decoloniais, a questão da diáspora africana, a importância da cultura afro-brasileira e da cultura africana, aliada com a parte prática, para dar instrumental para esses professores em sala de aula, né, trabalharem com essa temática, né, com esse público mais infantil e infanto-juvenil. Então, com isso, nosso projeto trabalha com práticas lúdicas, inovadoras. Por exemplo, práticas da contação de história, né, que valoriza a questão da tradição oral tão importante na cultura africana, a partir dos jogos, só que jogos cooperativos e circulares, não jogos competitivos, né? As danças, a música, né? Então, o nosso projeto ele prevê esse foco nessas práticas lúdicas, voltadas para as crianças e, enfim, para o público dos adolescentes. E aí, com isso, nós estamos problematizando quais são as matrizes de conhecimento mesmo. Porque mesmo com as crianças, você tem aquelas matrizes de conhecimento da cultura europeia. Então, a gente está questionando e trazendo outras matrizes de conhecimento, né? Buscando práticas decoloniais e narrativas decoloniais, que valorizam essa outra perspectiva não eurocêntrica. Então, as nossas linhas temáticas são educação em direitos humanos, as questões étnico-raciais, a importância da cultura negra, o protagonismo negro e as narrativas decoloniais. Então, nós pensamos, né? Pensando a educação infantil até o fim do ensino médio, né? Mas focando mais na questão das crianças em ensino fundamental 1, como nós vamos elaborar uma educação em direitos humanos voltada à questão da equidade racial, né? Fomentando a questão da representatividade e fomentando novos protagonismos
entre as crianças e adolescentes afrodescendentes. Só para explicar um pouco, quais são os problemas que nos chegam pelos educadores da educação básica? Né? Como que essas crianças negras, que tipo de problemas elas enfrentam dentro de sala de aula? Então, um dos principais é a falta de representatividade. Então, por exemplo, a gente olha para as histórias infantis e a gente vê lá Branca de Neve, né, ou a Frozen, todas loiras. E cadê as crianças negras, que são a maioria no nosso país? Né? Então, a gente vai pensar nessa questão de trazer essa representatividade. Se não tiver histórias infantis, com crianças negras como protagonistas, nós vamos construir. Essa é a ideia. Né? Porque essa criança que ela não se vê representada, ela começa a ter problemas de autoestima. E isso chega, né, através das educadoras para a gente, educadoras e educadores. Então, esse é um dos problemas que a gente quer combater. E a questão dos protagonismos, né? Porque mostrar a importância dessa cultura, dessa história, dessa ciência africana, visando mesmo a construção de novos protagonismos, né? E não simplesmente como coadjuvante, né, da história ou da ciência, etc. Então, a ideia é essa. O que a gente faz, né, nessa formação continuada? Então, a gente, como eu tinha falado no início, a gente pensa na teoria. A primeira questão, as teorias decoloniais. O que é isso? É pensar, colocando em xeque a ciência branca e eurocêntrica, promovendo novos saberes. Então, assim, que outras narrativas, do ponto de vista da ciência, de contribuições que o continente africano dá, né, para a humanidade e que os africanos trouxeram para o Brasil, que são invisibilizadas. Então, isso, as teorias decoloniais, elas discutem, né, no sentido de realmente olhar essa história, essa ciência, essa cultura com novas perspectivas, né? E aí, uma das perspectivas é revisitar a própria escravidão. Que quando a gente fala, assim, para as crianças, isso também as educadoras nos trazem, sobre a história da escravidão, que perpassou 3 séculos da nossa história, né? As pessoas falam assim como colocando o negro como uma posição subalterna e sempre assim numa posição de dor, de tortura. Então isso dentro da cabeça de uma criança que está assistindo a aula, isso não é uma coisa muito agradável. Então, assim, você pensa, por exemplo, a escravidão de uma outra perspectiva, na perspectiva da diáspora, que a diáspora é um movimento que os africanos fizeram de povoar, vamos dizer assim, de sair da África em direção, sair dos países africanos em direção a outros lugares, mas levando dentro da sua bagagem uma carga muito importante de saberes, de conhecimentos. Então é diferente você pensar eles como povos escravizados e pensar nesse movimento deles saindo e trazendo também coisas e conhecimentos e saberes. Então esse já é uma perspectiva diferente do mesmo fenômeno, que é o fenômeno desse período aí da diáspora ou da escravidão, como até hoje a historiografia chama. E pensar também a representatividade de uma ciência, de uma história, de uma cultura, produzindo novas narrativas que valorizem o povo negro. Então, por exemplo, nesse mesmo fenômeno da diáspora, pensar que quem veio não eram pessoas sem identidade, eram pessoas que muitos deles eram descendentes de reis e rainhas e que foram colocados nessa situação de serem escravizados. Então, por exemplo, a própria recuperação dessa identidade, quem são esses negros escravizados? De que povos eles são descendentes? Esses povos tinham quais características? Então, isso já é um movimento de se pensar esse fenômeno de uma maneira diferente.
E a questão, né, que em terceiro lugar, que eu falei, né, seria pensar as práticas inovadoras. Porque, por exemplo, né, a gente está pensando numa outra cultura, que é a cultura africana, e ela tem uma valorização de outras práticas, não só a do livro, a da escrita, mas uma valorização muito grande da tradição oral. Quando a gente fala de tradição oral, a gente está falando de contação de história, a gente está falando de música, de canto, da palavra cantada. Nós estamos falando de instrumentos de percussão, que o tambor é sagrado dentro da cultura africana. E dessas expressões da cultura popular africana e afro-brasileira, né, como, por exemplo, a capoeira. Então, a gente tem que trazer isso daí, né? Não adianta a gente pensar em falar sobre a África, falar sobre cultura africana e afro-brasileira apenas com o instrumental europeu, né? Então, no nosso curso, a gente busca mesmo a valorização da tradição oral, né? Então, aí pensar, por que é tão importante uma educação em direitos humanos voltada para questões étnico-raciais? Vocês vão ver em diversas aulas, mas aqui eu vou recuperar algumas coisas. Primeiro, que nós vivemos numa sociedade etnicamente desigual, né? Então, se a gente for pensar em termos históricos, esses séculos de escravidão marcaram a história e a trajetória desses povos negros no Brasil. E não houve uma preocupação do ponto de vista do fim da abolição da escravidão e incluir essa população, né, dentro da população brasileira, ou seja, de dar algum instrumental no sentido do desenvolvimento da cidadania que foi negada a eles. Então, só que aí é um fenômeno complicado aqui no Brasil, porque além de não ter havido, né, das pessoas terem sido libertas dessa condição de escravizadas e não ter nenhum tipo de ajuda, né, do ponto de vista do Estado, para que elas realmente se desenvolvessem, né, e desenvolvessem enquanto cidadãs. Mas pior ainda, né, ao contrário do que foi feito em outros países, aqui se fala que há uma democracia racial. E não há. Só que ela é velada. Então, ela é velada por vários aspectos, né? Então, se fala, não, é tudo igual, mas não é. Não é, porque você vai olhar, por exemplo, para a questão institucional. Quem ocupa os lugares de poder? Né? Para as questões políticas, né? Quem ocupa esses lugares de poder também? Né? Até a questão cultural, se a gente for do ponto de vista da cultura de massa, você olhar pelas telenovelas brasileiras, quem está ali no papel principal? Então essas são desigualdades, só que elas são abafadas, elas são silenciadas pela questão da democracia racial, que é um mito que muitos teóricos já desconstruíram. Outra questão que por que é tão importante? Quem é a nossa juventude negra? Né? E o que ela sente, como que ela está passando, né? Ela está vivendo aqui no Brasil atual. Então a gente olha os índices de violência policial, a juventude negra brasileira, ela é o principal alvo. Isso é muito triste de ver. Então essa criança, esse adolescente que está indo para a escola e que está lá na escola aprendendo o que é uma educação em direitos humanos voltadas para as questões étnico-raciais, no caminho da escola ele pode ser abordado por um policial, ele pode ser morto por um policial. Então isso mostra também como nós temos um racismo estrutural na sociedade brasileira. As mulheres negras, né, elas sofrem uma dupla opressão, por serem mulheres, pela questão de gênero, e pela questão de serem negras. Então, dentro do ponto de vista dos grupos mais vulneráveis, a mulher negra, ela se encontra nesse grupo dos mais vulneráveis da sociedade brasileira, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar para essa mulher negra também, né? No sentido de proteção, no sentido de promoção, né? De políticas públicas, de inclusão. E isso parte desde as nossas meninas,
né, que muitas meninas vão, desde cedo, já estão no mercado de trabalho, como empregadas domésticas e tudo mais, ou como babás, ou enfim. Então, a gente tem que ter um olhar para essas meninas também, né? E assim, é bom a gente também observar que nós temos no Brasil uma legislação bastante progressista do ponto de vista da equidade racial. Então, a Constituição de 1988 ela é uma das mais progressistas, né, nesse sentido. E também o racismo é crime, é considerado um crime no Brasil. Mesmo assim, mesmo com essa legislação, ainda impera esse racismo estrutural que, né, nós queremos lutar com a educação em direitos humanos. Mas por que isso acontece? Porque é difícil demais você enquadrar uma pessoa como racista no crime de racismo. Tem muitas, vamos dizer assim, muitas questões para se enquadrar uma pessoa assim, né? Ela precisa fazer diversas coisas para ser enquadrada como racista. A maioria dos crimes relacionados a racismo, a pessoa que faz o crime, ela só é considerada, enfim, só é colocada como injúria racial. E a injúria racial é uma infração, não é um crime. Então há um problema aí, um espaço entre a nossa legislação e o que é feito de fato, né? E assim, a gente também tem que lembrar que existe o racismo religioso contra os cultos de matriz africana, né, que são associados diretamente ao demônio e têm as suas sedes atacadas, isso constantemente. A questão dos quilombolas também, né, que houve toda uma construção no sentido de fazer uma identificação dessas áreas consideradas como remanescentes de quilombos, mas não, enfim, agora nesse governo atual isso não está indo para frente. Por último, eu gostaria de lembrar que nós estamos aqui num contexto de pandemia, que estamos passando, né, por essa situação do Covid-19, a atual pandemia, e esse racismo estrutural ele fica mais ainda evidente, porque o que acontece hoje é uma espécie de necropolítica, ou seja, que o Estado, né, o governo, ele elege quem deve nascer, quem deve viver, quem deve morrer. E no caso, quem deve morrer é a população negra, que mora na periferia, que não tem acesso às principais questões enfim, de proteção contra o vírus, né? Que é o álcool em gel, o uso de máscara, que vivem em isolamento social, não tem como fazer isso. Então, são lugares da periferia onde estão concentradas está concentrada a população negra até hoje, na periferia das grandes cidades, e que é um lugar que o vírus chega de uma maneira avassaladora, pelos índices que a gente tem, mas o Estado não chega. É isso. Com relação à primeira parte, era o que eu gostaria de colocar. Eu agradeço. Tirogui, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa.